Se tem história, tem voz. Se tem Piscinate, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinate. Há 4 décadas nasceu uma escola e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Está no ar o especial 40 anos Piscinate. Um mergulho na memória e no coração de quem faz parte dessa caminhada. Eu sou Johanna. Eu sou a Isabela. E hoje estamos aqui com a Diva, que foi ex-aluna e hoje ela é auxiliar de biblioteca aqui na escola. Oi Diva, tudo bem? Olá meninas, tudo bem? Diva, hoje estamos aqui para perguntar como era a escola na sua época de estudante, como ela é agora, as transformações que teve durante esse processo. Aqui, essa escola aqui, eu vi ela crescer, né? Crescer da forma de baixo para cima, né? E eu... Você viu ela crescendo, né? Você morava na frente da escola. Eu morei na frente da escola, né? Eu morava na frente da escola, fui estudante da escola, eu fui jogadora de futsal da escola, né? Deve ter prêmios por aí, né? Bastante prêmios que a gente ganhou. E estudei também como aluna na escola. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio aqui na escola. E como era a escola, a estrutura da escola quando você iniciou? Você iniciou em que ano de estudar aqui na escola? Eu estudei, eu em 85, né? Eu vim para a escola aqui. Eu estudei em 85, um ano só, e depois eu saí da escola. Né? E como deu essa parte mesmo desse retorno para a escola, de voltar a trabalhar na escola Piscinate? Eu fiz o concurso público em 1999. Em 2000 eu comecei a trabalhar na escola. A senhora imaginou que você algum dia ia trabalhar aqui? Não, nunca. Nunca imaginei que ia trabalhar na escola. Que na realidade eu trabalhei 5 anos, saí da escola e depois de 17 anos eu voltei para a escola de volta, na escola Piscinate. Foi uma surpresa então, assim, Foi. E você notou, assim, alguma diferença na estrutura da escola? Porque você foi um estudante aqui logo que a escola fundou, né? Então, voltar aqui depois de tanto tempo, tantas transformações, né? Como foi pra senhora? Eu achei totalmente diferente, né? Porque a escola, quando ela foi feita, ela era uma escola muito bonita, a estrutura era linda. Após 40 anos, ela está muito danificada, né? Ela danificou muito. O tempo vai terminando, né, com algumas coisas. A estrutura, principalmente, está muito ruim, né? Mas, assim, trabalhar aqui é bom demais. O que mudou na escola desde que você voltou até agora? Depois da pandemia também foi um marco muito diferente na escola, né? Porque ninguém estava esperando uma pandemia surgir do nada. Como foi pra você voltar depois da pandemia? Foi assim, foi ruim, né? Porque todo mundo tinha medo, né? Nós mesmos, como funcionários da escola, tínhamos medo, né? De pegar o Covid-19, né? E eu peguei o Covid-19 na época, né? Aí fiquei afastada 90 dias e voltei a trabalhar normal na escola, né? Que a vida não para, né, Diva? Não para, a vida não para, a gente tem que continuar, né? Exatamente. O que você acha, assim, que mudou a sua visão como profissional dentro da escola e que era totalmente diferente quando você era aluna? É muito diferente. Aluno é diferente do que profissional, né, da educação. O aluno, ele tem que estar em sala de aula. E o profissional da educação, ele tem que estar em todos os cantos da escola. Ele tem que saber tudo o que se passa dentro de uma escola, né? Exatamente. Desde o porteiro até o professor, até o diretor de uma escola, né? Porque aqui eu sempre coloco um trabalho como uma casa de família, entendeu? Aqui é minha segunda família, entendeu? Aqui é meu trabalho, aqui que eu fico a maioria do tempo, é no meu trabalho. Tanto como muitos alunos falam bem da senhora, gostam da senhora, gostam de ficar perto da senhora, né? Qual a diferença que você pode falar, que você pode passar para outros alunos, sendo a ex-aluna e agora profissional na escola, assim? Uma diferença que você nota, ainda mais na interação com os alunos, né? Olha, eu sempre dou alguns conselhos, né? Porque conselho é muito bom.
Eu sempre falo, ó, eu estudei aqui, eu fui aluna aqui da escola, e no meu tempo era totalmente diferente do seu. Nós não tínhamos tecnologia, não. A gente era tudo no caderno, era no lápis, era na borracha, e as provas eram elaboradas a escrita do quadro. Nós não tínhamos tudo na mão. Hoje, o aluno de hoje, nossa, ele tá no céu. tá tudo no céu dos outros, né? Tudo fácil. Fácil, muito fácil. Diva, a gente sabe que você gosta muito de chimarrão. Você veio da parte do sul do país, né? Como foi pra você se encaixar na escola, tendo essa paixão pelo sul? A gente sabe que você também dança, né? Dança gauchesca. Então, como é pra você? Olha, para me enquadrar aqui no Mato Grosso, na época que eu cheguei, foi muito difícil. Né? Não tínhamos asfalto, não tinha nada. Só tinha uma igreja, uma escola e um mercado que se chamava Cobal. E depois que veio o Machado, daí o supermercado Machado, né? Aqui foi muito difícil. Não tinha comida, não tinha com quem comer e não tinha trabalho, né? Então aqui foi, na época, 40 anos atrás, 45 anos atrás, foi muito difícil. Eu estou até hoje aqui e eu gosto daqui muito, eu gosto muito daqui, porque eu vi a cidade crescer, né? E a gente vê, né? Já foi difícil pra você crescer na cidade, ver a cidade crescendo. Imagine a nossa escola, com tanto de desafios que ela passou, né? Durante essa questão de crescimento na urbanização da cidade, né? Foram criando várias escolas ali, consequentemente. Então, é algo que fica marcado, né? A escola Piscinati, eu falo que ela não é só uma escola, ela é memórias, né? Porque tem muitas memórias que podem se contar daqui, né? É um patrimônio, né? Ela é um patrimônio, né? Porque foi uma das escolas, uma das pioneiras dela, né? Foi uma das pioneiras. É, pioneira, que até se você olhar de cima dela tem ela significa uma sigla, né? Eu não posso falar, mas ela significa uma sigla, essa escola. Sério? Então, sério. E daí, na época, assim, era, como eu te falei, era difícil. A escola não tinha cerca, não tinha nada. Era só aquela escolinha da parte lá da frente, né? Sim. Aqui, essa parte de trás não existia. Era só aquele pedaço de escola. Depois de muitos anos, que você construiu essa parte aqui de trás, que é essa parte aqui dos alunos do ensino médio, né? Porque não tinha, era só 6 salas. Era muito pequeno para a quantidade de aluno, né? Não tinha biblioteca, não tinha nada. Era 6 salas, e a sala do diretor, os banheiros e só. Era realmente para questão de estudar, né? De estudar. Não agora a gente tem um pouquinho mais de acesso a várias coisas diferentes, né? E muitos alunos também, acho que a senhora vê matando aula, tudo mais, que vocês têm que viver pegando no pé para ir para as salas. Não, na época nós não tínhamos esse problema. Batia o sinal, nós já estávamos esperando o professor dentro da sala porque era todo mundo adulto. Não era criança, menores de idade, né? Na faixa que nem do 6º ao 9º, né? Nós era do 1º, 2º e 3º ano só, as 3 períodos, né? Depois que veio o ensino fundamental. Na sua época de estudante também, tem alguma história engraçada que teve ali no processo, que você lembra até hoje, um professor que marcou a sua vida? Pode contar um pouquinho pra gente. Tem uma história não é muito boa não, hein? Eu vou contar. À noite a gente estava estudando, né, na escola, né, e entraram 3 homens e quebraram todas as lâmpadas do corredor. E nós começamos a correr. Não tinha para onde se salvar. Eu entrei dentro de um freezer que ele estava quebrado, né? Ele estragou e eu entrei dentro de um freezer. Aqueles alunos quebraram todas as lâmpadas aqui e nós, as 6 salas cheias de alunos, e não sabia o que fazer. Aí um correu para um lado, outro para o outro. E foi assim, como é que quer dizer, foi um medo, nós sentimos medo do que a gente ia fazer. E eles, era vandalismo, eles chegaram, quebraram e foram embora. E eu de tão medo, que me deu uma coisa tão grande que eu vi um freezer, abri e entrei dentro.
Sim. E o professor na época que me marcou muito foi o professor Inácio. Professor Inácio. Professor Inácio, professora Amélia, professora Dulcelina, são 3 professores que eu gostei muito. Professor de História. Tem algum motivo, assim, específico? Não, jeito, acho que alguma ele coisa? encantava. Ele encantava e encantava os alunos. Ele tinha uma explicação, assim, muito boa. Quando passava-se alguma coisa no quadro, assim, ó, ninguém pedia nada. Era só dizer e falar um pouquinho, uma explicaçãozinha de 1 minuto, e já não sabia tudo que era para fazer. Tem algum lugar assim, da escola que desde a sua época de estudante é um local que você tem um apego emocional, que você gosta assim de estar nesse lugar em específico na escola? Eu tenho, mas não é dentro da escola. Era uma quadra de futsal. Uma quadra de futsal. É ali onde é o ginásio hoje. Eu fui jogadora da escola, eu joguei para a escola anos, sem ser aluna, eu jogava futsal para a escola. Nós conseguimos muito troféu para a escola. Futsal é um esporte legal, Muito né? bom. Né? Mexe com o corpo, mexe com tudo, né? Então, foi muito bom, né? E depois, mais tarde, aí veio o ginásio, foi crescendo, a escola foi crescendo, né? Não ficou parada, na A escola realidade. cresceu junto com a cresceu cidade. junto com a cidade. Uhum. Ela foi se adaptando, né? A questão mesmo que eu falei da urbanização, ela se adaptou, ela soube se adaptar bem com a urbanização. Por mais que às vezes a estrutura não seja boa, mas é porque também a escola cresceu muito rápido, né? Então são 40 anos que a escola vem crescendo, que não foi dado o apoio necessário para as primeiras partes que foram criadas, né? Foram feitas. Isso aí, não foi mesmo. Não sei se foi um abandono do pessoal que, como é que fala, o governador, né, que a gente fala, né, o governo que abandonou um pouco. E a gente merecia uma escola de primeiro mundo também aqui, já, pelos anos que a escola Piscinati já tem história aqui, né? Nós precisamos de correr atrás para ver se a gente consegue uma escola melhor para nós, né? Porque, na realidade, se você olhar a escola hoje, ela tá depredada, né? Ela não tá uma escola boa, né? Em vários aspectos. Não é só sala, é em toda a escola. O que a senhora acha, nós como os alunos, como os profissionais que trabalham aqui na escola, poderíamos fazer para melhorar todas essas questões? É assim, eu achava que quando tinha o CDC na escola, as coisas eram melhores, entendeu? O CDC fazia muito pela escola. Hoje não tem mais. Tem, mas quem manda... Tem o CDC na escola, ainda existe, mas é a gestão que manda, né? Nas épocas que eu sempre trabalhei no CDC, a gente conseguia muita coisa para a escola. Hoje, né, ficou o abandono só de uma pessoa que manda, que é o diretor da escola. Todo mundo sabe disso, não é só eu que sei. Vocês também sabem, né? Mas era desse jeito que funcionava. E o que você acha agora, que vai mudar agora depois das férias, né? A escola vai se tornar cívico-militar. O que você acha sobre isso? Na realidade, se fosse para votar, eu tinha votado a favor. Porque onde é o cívico-militar, as escolas, não é a escola, é o aluno, né? Como aluno da escola. Ele vai aprender muita coisa, né? Como se comportar dentro de uma sala de aula, ou lá fora, né? E vão ter disciplinas, né? E o aluno vai ter que aceitar. E não vai ser uma disciplina rigorosa, vai ser uma coisa leve, né? Quando você era aluna aqui na escola, você imaginou já alguma vez que a escola se tornaria cívico-militar? Não. Que precisaria de toda essa atenção? Não, eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei, porque a escola até hoje, ela sempre foi, assim, ela foi como é que fala, um conjunto de pessoas que trabalham nela. E a gente se ajuda, né? A gente se ajuda na escola, não é só coordenador, não é só o diretor, a gente ajuda todo mundo, né? Como profissional da educação, a gente não faz só isso. Só a minha parte que eu faço no laboratório. Eu faço outras coisas também, além disso. É porque é uma equipe, né? É uma equipe equipe, tem que se isso. ajudar.
E eu também acho que é bem essencial, né, Sim. para a escola agora essa vinda dos Ainda militares. mais na atualidade, porque muitos adolescentes atualmente não tá tendo comportamento, não sabe seguir as regras, não se conformam com isso. Por mais que na matrícula o pai assine lá como é que fala, Em termos? um termo, né, para ele se manter dentro da escola, naquele termo, mas não tem como, Não segue. não segue. Em questão de números, você acha que da sua época de estudante até agora aumentou os números de estudantes? Algo do tipo? Ou você acha que continua ali na mesma? Não, aumentou muito. Aumentou o número de estudantes, porque na minha época só tinha 6 salas, hoje são 14 salas, né? Então, na minha sala, na época era só 25 alunos em cada sala, não tinha mais. Não tinha mais, não, era 25 alunos e o professor e não tinha mais nada. E o guarda da noite, né, que tinha. Aí, Porque só aqui na época a escola também tinha noturno, né? tinha noturno, tinha 3 turnos, manhã, tarde e noite. E na questão do ensino, você acha que aumentou, o ensino melhorou, tanto o aprendizado dos alunos, ou a senhora acha que decaiu? Aumentou. Aumentou. Aumentou muito, nossa, aumentou bastante com a tecnologia de hoje, aumentou. No nosso tempo nós tínhamos que pegar o livro e ficar ali procurar tudo. Que um dia, no fim, não sei o que aconteceu na escola aqui, que o professor me deu um livro para mim descrever ele. Eu nunca esqueci o nome do livro. O Tronco do Ipê. Foi um livro que o professor de história me deu. Ele era barroco o livro, né? E eu toquei de descrever ele. Eu tenho até hoje ele. Eu descrevi o livro. Você acha, assim, que a chegada da tecnologia na escola, ela ajudou ou ao mesmo tempo que ela ajudou, ela também foi algo prejudicial para a educação? Ela ajudou. Porque vocês, no tempo de hoje, que nem eu, no meu tempo de antigamente, eu queria ter o que vocês têm hoje. Eu não tive nada disso, né? Vocês hoje têm a faca e o pão na mão, né? Nós não tínhamos, nem lanche tinha, né? Então, olha, vocês têm os Chromebook, vocês têm facilidade, tem quadro, tem TV, tem tudo. Nós não tínhamos apenas um quadro de giz, entendeu? Um quadro e um banquinho. O nosso banquinho de estudar era uma mesinha de madeira, comprida, sabe? Com um banco, nós sentávamos um do lado do outro. Não separadamente que nem vocês hoje, cada um tem a sua mesa, não. Tudo Todo junto. junto. Todo mundo junto. E assim, o banco era grudado no chão, era tirado pra lá e pra cá, sentou ali, ali você ficou. Era realmente uma sociedade, né? Era uma sociedade. Diva, agora mudando um pouco do assunto, foco, escola. Seu chimarrão tá muito bonito hoje. E o que você acha dessa nova geração que tá vindo? Porque eu e as meninas, a gente traz chimarrão pra escola, assim, nas interclasses, né? O que você acha disso? O chimarrão é uma coisa que é lá do sul, né? Eu sou gaúcha, nasci no Rio do Sul, né? E trouxe de lá, né? E nunca fiquei sem chimarrão. Tenho 63 anos e tomo chimarrão até hoje. E o chimarrão é uma delícia, né? É uma delícia. Eu e as meninas aqui, quando tem interclasse, alguma coisa diferente, eu sempre trago a minha cuia. A gente monta aqui, a gente joga uns enfeitinhos no nosso chimarrão. Porque eu sou assim, gente, a cuia da Diva tá muito bonita aqui, ó. Elas fazem enfeite. Ela coloca, né, os negócios aqui, mas tá faltando um enfeite. Mas ela tá linda. O enfeite, ele dá todo um charme no nosso chimarrão. Cola, o sino toca mesmo. Por mais que estamos nas férias, o sino ele é regradinho, né, Diva? Então tá sempre no horário. E agora já deu o horário, seria a nossa terceira aula, né? E, enfim, voltando ao assunto do chimarrão, é algo assim especial para quem veio do sul mesmo. E ele tem um sabor maravilhoso. Ele cativa, né, memórias, como a gente está falando de piscinate, memórias. O chimarrão ele traz muito isso, principalmente aqui na nossa escola, que ela foi fundada por pessoas do sul, que o seu João Olímpio, ele veio do Paraná, né? Então, o chimarrão ele também agrega aqui, porque quem veio do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, tem muito esse costume de tomar o chimarrão. Então, o chimarrão e a escola piscinate também tem um vínculo ali.
Bom, fale um pouco assim, o que a senhora se surpreendeu quando você veio aqui como funcionário? Tipo, Na realidade, eu fiz o concurso em 1999, né? E eu nem sabia o que tinha passado. Eu não sabia o que, porque aqui, na realidade, ainda não tinha nem quase telefone, tinha só os orelhão, né? Não tinha esse telefone em casa. Sinop foi uma cidade que foi crescendo, com tecnologia, tudo junto, e não tinha telefone. Como é que eu vou saber que eu passei no concurso em 1999? Aí, se eu via saber onde? Na rádio. Tinha rádio, que a rádio, quando nasceu Sinop, já nasceu a rádio junto. Rádio chamada Celeste. Rádio Celeste. Aí, um comunicava o outro. Alguém escutava, corria lá naquele bairro e falava, ó, você passou no concurso de estado, você passou no concurso, você tem que se apresentar tantos dias, falta dia para você se apresentar. Aí a gente pegava e, ó, corria lá hoje DRE, né? E a gente assumiu o concurso, né? Assumia em Cuiabá. Aqui para Cuiabá assinar o concurso. E foi uma época boa para mim, porque na realidade eu trabalhava numa igreja. Trabalhei muitos anos numa igreja evangélica, né? E daí eu passei no concurso, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Mas não sabia que vinha para essa escola também, né? Porque quando você passa no concurso, você não sabe para onde você vai. Na época, porque não tinha esse hoje de comunicação, de essas coisas que tem hoje, então eles chamavam a gente e lá, quando você chegava lá, você ia saber onde que você ia, né? E assumia lá em Cuiabá, né? Então, eu fiquei sabendo lá que eu vinha para a escola Piscinati trabalhar à noite, né? Eu trabalhei à noite 5 anos. E depois tiraram, né, o noturno da escola. Tiraram o noturno e eu saí da escola, né? Não é que eu não queria mais trabalhar também na escola. Eu fui para outra escola porque o antigo diretor da escola gostava muito de mim, né? Ele me levou para a escola Paulo Freire, lá eu fiquei 17 anos. E aí depois de 17 anos você voltou para o Piscinati de novo. Voltei para cá de novo. E como foi essa transição, né, de você sair do Piscinati, ir para o Paulo Freire e retornar para o Piscinati? Eu amei, né? Porque aqui que eu comecei, aqui é uma história, aqui tem minha história. Eu comecei aqui. Né? Eu fui estudante, eu trabalhei, né? Então, para mim é uma história, para mim é muito bom. Como a gente falou, né, no começo, o Piscinati tinha memória, ele teve transformação de vidas, né? Porque sua vida foi transformada, né, pela escola Piscinati. Então, assim, é bem legal essa questão. Gente, a nossa equipe aqui, ela arrasa. Elas tentam fazer tudo escondidinho, mas a gente vê tudo. Corte. Voltando um pouco. Bom, como a senhora falou, antigamente não tinha tanto essa parte de informações, materiais, essas coisas. Como que foi assim as formaturas lá no início dos alunos? A formatura era feita aqui na escola. A formatura era tudo aqui na escola. Não tinha formatura fora da escola. Porque era assim, ó. Não tinha esse... Como fala assim, ó. Hoje vocês fazem bingo, fazem venda disso, venda daquilo. E muita coisa para vocês fazer a formatura. E aqui não tinha, na época era muito pobre. Vou falar pobre, não tinha. Não tinha dinheiro, não tinha espaço, não tinha como alugar alguma coisa que não tinha. Nosso terceirão, a gente pelege um pouquinho agora, mas não na mesma época que vocês, né? Porque até então a gente sabe que eram 150 alunos na escola. Então, olha a diferença, né? Então, a gente tem muito mais de 150 alunos na escola hoje em dia. Também Seu está com dobro. 1.090 mais ou menos Pois alunos. Olha do tempo que eu estudei aqui e o tempo de hoje, que é 2025, né? Então são anos, né? E daí a escola não tinha muita coisa para oferecer para o aluno. Nós não tínhamos tecnologia, o nosso telefone era um orelhão. E você sabe que o orelhão ainda estava até esse dia, eu acho que não sei se está aí. A cidade foi tirando um pouco os orelhões agora, esses dias para trás. Nós ia lá atender, No centro tá mesmo falando, tinha né, da onde, e escrevia tudo escrito.
Aí quando chegava o diretor, nós tínhamos que entregar aquele papel pro diretor para ele ler, porque ele tinha que ir na reunião para fazer, né? Porque não tinha. Não tinha, né? Ou quando não era no orelhão, era cartas, né? Que eram enviadas. Muita carta. Muita carta, eu correio, assim, era muita carta. E na sua época de escola, você tinha algum crush aqui na escola? Algum namoradinho? Ah, tinha. Tinha, porque eu gostava de usar saia curta. Eu amava saia, mini saia. Eu sou a moça da mini saia, era o meu apelido na sala. Eu chegava na sala de aula, tinha um coração lá e o meu nome no meio. A moça da mini saia, isso era eu. Eu amava uma roupa curta. Como que a senhora se sentia com isso? Assim, a gente, como usar a vestimenta, É porque assim, agora a vestimenta é totalmente diferente. É, As regras da hoje escola tem sim. que usar uniforme, calça, tênis, tudo padrão. porque na época não tinha muito o que se fazer, né? A camiseta, sim, a camiseta da escola é obrigado a ter. Mas a roupa, a parte de baixo que a gente fala, não, aí todo mundo ia de short, de camiseta, shortinho curto, o que tinha. A escola não tinha regras, porque ela não tinha tecnologia que tem hoje. Lá você tinha o quê? Um giz, que eu falei para você, e um quadro. Tá? E um mimeógrafo para fazer E quem fazia as provas era nós mesmos. O professor ele digitava, ele escrevia a caneta e nós fazíamos as provas para nós. Nós mesmos não tinha quem não fazia. É porque era bem complicada a Era situação, né? complicado. A gente, hoje, a gente tá com uma vestimenta um pouquinho diferente, porque nós estamos de férias, né? Eu mesmo hoje eu vim de short, mas na escola, no dia a dia, a gente não pode vir, né? Porque é tudo muito regradinho. E a Diva, ela gostava de uma mini saia. Eu gostava mesmo. E eu gosto até hoje. Eu tenho mini saia. Tem lugares que eu vou e uso mini saia, né? Mas hoje também, né? A idade já tudo também não comporta muito mini saia, né? Mais roupa comprida. E os namoradinhos da escola não vingou. Não vingou, né? Namorado de escola, gente, no meu tempo, não dava não. Eu era menor de idade também. Hoje em dia, assim, na verdade, tem uns casos, né, de namoros que começaram na escola e estão até hoje, né? Mas naquela época mais Eu era conheço um curtição. professor que foi da escola que casou com uma aluna. Sério? Aqui dessa escola. Tem um caso bem interessante. Ele foi professor e se apaixonou pela aluna e ele casou com ela. Ele vive até hoje com ela. Uma história muito legal, né? Um babado da escola da cidade. Só que não podia namorar aqui dentro, né? Só podia namorar lá fora. Lá fora. Nem tinha, bom, a escola não tinha nem muro. Faça de conta, eu nunca passei pelo portão da escola. Eu passava só aqui pelo fundo da escola, porque era tudo aberto, né? Não tinha portão, não tinha nada. Era só 3 araminhos. A Diva era bem vida louca na época da escola. Arrasava corações. Aí eu amava, era jogar. Futsal. Chegar, né? Pena que eu não tive condições de continuar a minha carreira profissional, porque eu era apaixonada por futebol. De campo e futebol de quadra. E na época também, né? Isso aí atraía bastante Sim. namoradinho, porque uma menina que joga futsal no mesmo grupinho dos meninos é bem Pior que interessante. E pior que aqui não era só menina que jogava, nós tínhamos de jogar contra os homens, porque não tinha time mulher com mulher. Às vezes vinha o time do Nilson e o time daqui era mulher. Nós jogávamos com os homens, não tinha outro jeito. E sempre, ó, eu era a maior goleadora do grupo, era eu. Eu fazia gol. Muito gol, muito. A Diva, então, era bem atleta. Bem Fui atleta. dedicada. Foi. E na época da escola, assim, quando você estudava, tinha os jogos interclasses, alguma coisa diferente que tem hoje em dia? Olha, até tinha algumas coisas, mas o lugar que não tinha espaço. Os nossos jogos eram no corredor aqui, lá na frente tem uma quadra que tem lá onde que cantava todo dia o hino nacional, gente. Isso eu não posso esquecer.
De manhã, de tarde e de noite, antes de entrar na sala de aula, era cantado o hino nacional. E eu acho que isso vai voltar, né? Agora com a Vai, questão vai, cívica vai. militar. Isso eu acho que vai. Agora Quase tem que todos voltar. os dias vai cantar. Porque eu vai acho ser assim, lindo, gente. Olha que coisa mais bonita. O hino nacional brasileiro é um hino lindo, maravilhoso para ser cantado. Eu, quando canto o hino nacional, eu já estou correndo lá para cantar. Eu adoro cantar o hino. Então, nós entrávamos tudo um atrás do outro, na fila, não podia estar um fora do outro, não. Era ali, um na mão do outro, de cima assim, ó. Certinho. O espaço, né? E daí menina era só menina e homem era só homem. Não tinha essa misturança de menina pra gente cantar o hino, não. E na hora do lanche também. Era 2 filas. Que nem hoje tem aqui na escola. Que quem inventou as 2 filas aqui na escola fui eu, tá? Tava tendo muita bagunça, né? Muita É. furação de fila. Empurra. Empurra, E empurra. depois aconteceu muitas coisas também que vocês... Eu nem posso falar aqui na rádio, né? Mas fora daqui eu posso falar pra você. Aconteceu muitas coisas nessas filas, né? Que a gente tá sabendo, né? Que eu vi e daí eu achei melhor. 2 filas. Falei com a direção não apoiou, coordenação não apoiou, vamos fazer 2 filas. É a melhor coisa. É a melhor decisão, né, gente? Porque Como antigamente. Antigamente era 2 filas, homem e mulher. Então, vamos tentar. E deu certo. eu, como geração atual, eu falo que a nossa geração não é fácil. Temos os nossos altos e baixos, né? Mas eu acho que toda geração também teve seus altos e baixos, né? Toda geração teve a sua dificuldade, mas eu acho que a nossa tá um pouco difícil. Tá. Nossa, tá realmente um pouquinho difícil, tá dando um pouco mais de trabalho. E principalmente as próximas gerações que estão por vir. São piores ainda. Ainda mais na questão de respeito, educação com os mais velhos. Na realidade é verdade. Você falou uma coisa muito interessante. No nosso tempo, era senhor e senhora. Nós nunca falamos para o professor o nome dele. O senhor e a senhora. Tem esse lado também. E pedia, eu vou sair, saia da sala, sair, que nem hoje. Não, nós tínhamos as regras também, não é só chegar e estudar. Nós tínhamos que sair da sala e falar assim, posso sair com licença? Se ele falava que não, não ia. E hoje em dia os alunos batem boca, brigam com professores. E nunca, em tempo de escola, assim, que eu estudei, eu nunca vi briga em colégio. Eu estudei Piscinati, estudei no Nilsa e estudei no Rosa dos Ventos. Aí no Nossa Senhora de Lourdes também eu estudei. Eu fui fazer meu estágio lá. Ó, gente, eu nunca vou falar para vocês. Hoje em dia, a liberdade, não sei se é a liberdade da casa da criança, do aluno, ou é a liberdade que ele tem na escola. Eu não sei qual que é do tipo das realidades, assim, que a criança, como ficou desse jeito. Porque a educação, ela vem de casa. Aqui na escola é edu, e ação, ela vem lá de fora, né? Aqui é edu, e ação ela vem de outro lugar. A ação vem da onde? De casa, né? Então eu não sei como é que eu, um exemplo que eu vou dar para vocês. Toma-se um suco e não se devolve o caneco. Esse exemplo vem da onde? De casa. De casa. Então, a escola tem disciplinas, mas não consegue pôr elas no dia a dia do aluno. A geração rebelde. Rebelde, isso aí. Mas agora, em questão mais de estrutura, né, tá, a senhora já falou que tá mais ou menos, mas eu vejo assim muito na questão do desrespeito mesmo com os professores. Ano passado mesmo na escola tivemos alguns episódios, né, ocorridos com alunos e professores. Esse ano também tivemos, mas vemos que a geração está realmente muito autônoma. Ela está tendo uma autonomia sobre ela que não deveria ainda, porque são crianças, né? Principalmente as crianças da tarde. O que você, sua visão sobre isso? As crianças da tarde, eu já trabalhei com criança pequena, do pré ao 5º ano. Então eu falo para vocês o seguinte, do 5º ano para frente, a criança já tem da 5ª série, né, no ensino fundamental, né, ela já tem uma visão diferente, ela já quer se mandar. Pode ver.
Pegou os 12 anos, ela já quer se mandar. Ela quer mandar aonde? No pai, na mãe e na escola. No professor também. Entendeu? Aí, por isso que precisa-se de pessoas especializadas que lidam com as faixas etárias de alunos e meninas e meninos, né? Sim. Porque hoje, olha, tu pode ver, aqui nós temos do 6º ano, mas eu já trabalhei com o 1º e ao 5º ano. É totalmente diferente. Agora, tu pega do 6º ano ao 9º, já é muito difícil. Por quê? O respeito acabou. E como a senhora imagina esses alunos futuramente? Péssimos. Péssimos crianças, porque eles não vão ter o que eu tive. O que vocês talvez tenham agora. A oportunidade que vocês estão tendo hoje, eu não tive. Eu não tive. Entendeu? Fazer uma faculdade de medicina ou uma faculdade de qualquer, né, tecnológica ou essas, como é que se diz, essas faculdades boas. Hoje vocês têm faculdade que vai uma semana só. Um dia na semana. Estado de Mato Grosso é o polo maior do Brasil em termos de faculdade. Hoje, 2025. Porque nem lá onde eu nasci, só tem uma. E sei lá, tem 350 mil habitantes onde eu nasci. Só tem uma faculdade. E uma particular. E aqui, onde você olha, cada esquina tem uma faculdade. O aluno hoje ele sai preparado para entrar numa faculdade. Vocês já têm tudo. Levam tudo. Não que nem a gente, só levou um livro para casa para estudar. A gente recebe, a todo momento a gente recebe um livro, 2, 3. E o nosso livro, ele tinha que durar 3 anos. 1º, 2º e 3º. E era um livro caro, né, Diva? E tinha que comprar. Nós não ganhamos nada de graça. Nem caderno, nem lápis, nem borracha. Hoje vocês ganham o kit escolar. Kit escolar, roupa, tênis, todo uniforme. Por isso que eu falo, é a transformação dos anos passados, né? Agora é uma nova geração, né? É porque agora também souberam investir um pouco mais das verbas que a gente paga, né? Porque a população, ela paga dívidas, paga impostos, né? Então o governo tem que trazer de alguma forma esses impostos que tanto paga e de vez em quando não vemos nada, né? Obrigada. Então, eu acho assim muito... que nem se eu hoje tivesse a idade de vocês, eu ia pensar muito, sabe? Eu ia ter uma visão diferente na vida. Porque, né, eu nasci num mundo bem, assim, no interior, numa cidade, e não tinha. Só tinha uma casinha, né? E eu toquei de casa com 8 anos de idade. Eu saí de casa com 8 anos de idade e fui morar com uma família até 18 anos. Aí com 18 anos que eu vim embora pra cá. Agora um recado que você dá para as próximas gerações e para quem está assistindo a gente. Estude. Que estudo nunca é demais. Tá? Quanto mais estudo você tiver, mais o seu aprendizado segue à frente. Que estudo ninguém rouba da gente. Ninguém rouba. É uma coisa sua, né? É da gente estudar e estudar. É isso aí. Então, gente, nós agradecemos demais, Diva, por ter você aqui com a gente hoje, por ter contado um pouco da sua história aqui no Piscinate, né? E queremos também te perguntar uma coisa. Defina a Piscinate em uma palavra. Uma escola, ela é muito boa. Nós temos bons profissionais que tem que estar aqui, sabe, das coisas. Né? Eu, para mim, escola Piscinate é uma das melhores escolas que eu tenho, porque ela foi a minha escola. Ela é meu tudo. Eu trabalho, eu estudei, eu joguei bola aqui, tudo. Né? Para mim, uma ótima escola. Nós agradecemos demais por ter você aqui, por ter trazido seu lindo chimarrão. E agora, gente, nós encerramos por aqui e vamos atrás das fofocas agora com a Diva. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.